Inclusive, como de costume, começamos o Pautas da Igreja trazendo um resumo de como foi o dia do Papa Leão XIV. Nossa equipe segue em Roma acompanhando esses primeiros passos do Pontífice. Então, vamos conversar agora com Alan Ribeiro, com o Padre Rafael. Uma satisfação tê-los conosco aqui no Pautas da Igreja. Uma ótima noite para vocês. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Pautas da Igreja. Boa noite, Alan. Boa noite, Padre Rafael. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham em casa. Olha, o resumo do dia do Papa Leão XIV é bastante simples, porque ele celebrou de manhã e depois não teve mais nenhuma aparição pública. Mas nós, Alex, estamos encerrando aqui uma jornada bastante longa, não é? Mais do que o dia de hoje. Nós estamos quase que em 3 semanas aqui em Roma. Então, nós queríamos recordar mais ou menos esse tempo que nós passamos por aqui. A TV Pai Eterno se fez presente num momento histórico, não é? Ela é Exatamente, um momento tão importante para a história da Igreja. A TV Pai Eterno se fez presente. Nós chegamos aqui logo depois do anúncio da morte do Papa Francisco. Acompanhamos, em primeiro lugar, o traslado do corpo do Papa Francisco da Casa Santa Marta, onde ele ficou na primeira noite, para a Basílica de São Pedro. Ali, então, ele recebeu a visita, não é? Perdemos o contato com o Padre Rafael Vieira e também com o Alan Ribeiro. A gente vai tentar reestabelecer esse contato para que eles possam dar sequência a esse assunto que vinham abordando conosco sobre esses dias em que a TV Pai Eterno esteve em Roma, no Vaticano, acompanhando tudo, desde o adeus ao Papa Francisco, a toda a preparação para o conclave, até ontem a eleição do Papa Leão XIV. Conseguimos reestabelecer o contato com o Padre Rafael e também com Alan Ribeiro. Padre, o senhor falava para a gente sobre esse trabalho, a TV Pai Eterno presente acompanhando todos os passos, desde o adeus ao Papa Francisco até esse momento da definição da eleição de um novo pontífice para a nossa Igreja Católica. Continue, por favor. Então, nós estávamos dizendo agora há pouco que nós acompanhamos, logo depois dos funerais na Basílica de São Pedro, né, que foi finalizado com a missa de corpo presente, e depois o sepultamento aqui nessa basílica, que nós estamos diante dela, na Basílica de Santa Maria Maior. Aqui repousam os restos mortais do Papa Francisco. Então, depois que ele foi sepultado aqui, nós acompanhamos a novena de luto, não é? Para os amigos da TV Pai Eterno, estivemos todos os dias documentando, registrando esse tempo forte de vida e de oração que a Igreja experimentou. Não é isso, Alan? Exatamente, foram momentos de muita emoção, de ver os fiéis ali dando o seu adeus ao Papa Francisco. Ao mesmo tempo, Alex, recordando esses 12 anos de pontificado, né, padre? Que marcaram a história da Igreja. O Papa Francisco com seus gestos simples, e todo mundo recordava disso ao longo desse tempo. Depois desse período de sede vacante, a Igreja, né, no finalzinho ali, se preparou para viver o conclave, né, padre? Os cardeais reunidos aqui em Roma se reuniram para uma celebração na quarta-feira e dali se dirigiram à Capela Sistina para dar início ao conclave, esse momento da escolha do sucessor de Pedro, né, padre? Isso. Alex, nós também tivemos a oportunidade de registrar aqui para todos que acompanham a TV Pai Eterno esse tempo de espera, um tempo de especulação, até por parte da imprensa internacional, a respeito de quem poderia ser o sucessor do Papa Francisco. Nós fizemos isso com muito cuidado, fazendo com que não fosse propagado, digamos assim, aquela divisão que normalmente as pessoas facilmente colocando assim como se existisse um candidato e como se também um tivesse meio contra o outro. Isso nós evitamos, porque essa não é a realidade da Igreja. Durante esses últimos dias, antes do conclave, não é, Alan? Nós escutamos aqui os cardeais pedindo encarecidamente que as pessoas rezassem
que as pessoas pedissem ao Espírito Santo que conduzisse o conclave e não, assim, apenas ficar fazendo essas especulações a respeito de quem seria o sucessor do Papa Francisco. Sabe, é justamente essa perspectiva que a gente buscou dar. Um olhar de espiritualidade, um olhar de profundidade para esse momento tão importante que a igreja vive, né? O conclave, a escolha de um sumo pontífice. E isso é fundamental nesse momento, né, padre? A gente vê como em outros locais se trabalhou de uma forma que não é a forma correta de levar todo esse momento tão fundamental, porque a gente estava ali não era na escolha de um líder qualquer, era o líder da Igreja Católica. E a principal figura de norteamento ali dos cardeais era o Espírito Santo. Então, nossa cobertura seguiu justamente esse norte, né? Esse norte com espiritualidade, né, padre? Exatamente. Nós seguimos aquilo que o cardeal decano, né, aquele que é o mais velho do colégio cardinalício, ele explicava, ele que conduziu assim propriamente os trabalhos, né, antes da chegada do conclave, e ele falava: olha, não estamos apenas querendo saber quem é que vai ser escolhido para suceder o Papa Francisco, nós queremos saber quem é o sucessor de Pedro. Ele usa até uma expressão muito forte, é Pedro que retorna. Então, nós procuramos, então, viver esse espírito, acompanhar essas coisas e, claro, e de olho também nessa discussão, que não é, vamos dizer, totalmente inútil, de saber quem que poderia ser aquele que seria escolhido durante o tempo do conclave, que começou, então, anteontem, não foi? E que se encerrou ontem, na quinta-feira. Depois de 2 dias, padre, fumaça branca. E eu que pude estar ali na Praça de São Pedro, vivi de perto essa emoção, não só como jornalista, mas também como católico, né? E a gente sentia a mesma vibração de todos que estavam ali. Todos estavam contentes porque a igreja tinha um novo líder, tinha um novo papa, e esse sentimento de euforia era evidente no rosto de cada um lá, padre. E foi muito bonito ter essa missão de levar para quem está em casa isso que a gente viveu aqui, né? Enquanto profissionais de comunicação, de transbordar para o outro lado da tela essa vivência, essa experiência, esse momento de conclave, esse momento da escolha do sucessor de Pedro. E quando o Papa Leão XIV saiu na janela, sem dúvida, não só eu, não só o senhor, mas todo mundo que está em casa viveu com muita emoção, com muita energia, esse momento tão histórico para a nossa igreja. Exatamente. E ontem, depois que o Papa Leão XIV apareceu ali na sacada principal da Basílica de São Pedro, uma cena maravilhosa, essa que a gente está vendo aí, a entrada do Papa, não é? Aquilo encheu o coração de alegria. E também, claro, do ponto de vista jornalístico, ficamos pensando assim, quem é esse? Quem é o Papa Leão XIV? E então fomos informados de maneira muito clara, nós repassamos aqui para todo mundo da TV Pai Eterno, que se trata de um agostiniano, trata-se de um homem de grande sabedoria, trata-se de um homem de grande vontade e de fidelidade à igreja pelo seu testemunho, nascido nos Estados Unidos, trabalhando como missionário no Peru, trabalhando também como bispo no Peru, foi reconhecido pelo Papa Francisco como uma pessoa muito especial, chamado para Roma, tem uma vivência também aqui da Cúria Romana, portanto, tem também condições para governar a igreja. Então, foi assim uma alegria enorme reconhecer o perfil do cardeal Robert Prevost, né, nascido nos Estados Unidos, e que de agora em diante é o nosso querido, já querido Papa Leão XIV. Padre, a nossa missão está terminando por aqui, né? Cobrindo essa cobertura de quase 3 semanas, né? Muito especial, levando para você que está aí do outro lado tudo o que aconteceu aqui com uma outra perspectiva e esse sentimento de missão cumprida, né, padre? Exatamente. E nós também podíamos acrescentar, antes de nos despedir, que o Papa Leão XIV tem como pelo menos 2 compromissos que a Santa Sé
já revelou, ele vai fazer o Regina Coeli, meio-dia no domingo, lá na sacada principal, não lá na janelinha, como a gente costumava ver o Papa Francisco, na janelinha do Palácio Apostólico, mas na sacada principal, pelo menos foi essa a informação que nós recebemos. E na segunda-feira, também como fez o Papa Francisco, o Papa Leão XIV vai receber os jornalistas para uma conversa. E se acontecer como da outra vez, aí então o mundo inteiro vai entender as motivações, porque isso será perguntado para ele na segunda-feira, as motivações que o levaram a escolher esse nome. Então, nós encerramos assim a nossa participação aqui. Se Deus quiser, embarcaremos logo para o Brasil e temos, como você disse, Alain, essa missão cumprida em nome daqueles que apoiam a nossa obra do Pai Eterno. Obrigado, Padre Rafael Vieira, Alain Ribeiro, né? E em nome de toda a equipe aqui da TV Pai Eterno, recebam aqui também os nossos cumprimentos, o nosso abraço, os filhos e filhas do Pai Eterno em todo o país, acompanhando essa grande cobertura feita pela TV Pai Eterno, desde o adeus ao Papa Francisco até a escolha, a eleição do Papa Leão XIV. Um grande trabalho, o Alain, inclusive, como vocês perceberam também nos últimos dias, com a forte gripe, mesmo assim participando, trazendo as informações para a gente, o Padre Rafael fazendo as entrevistas exclusivas, trazendo muitas informações para todos nós ao longo de todos os dias. Então, uma grande cobertura, mais uma, que entra para a história da TV Pai Eterno, que está prestes a completar 6 anos neste mês de maio. E a gente se orgulha de tudo isso que conseguimos trazer para você que está aí do outro lado ao longo desses últimos dias.